noite! Estamos ao vivo no nosso primeiro episódio do Pod Manas, o podcast feito por e para mulheres empreendedoras. Estou aqui nesta mesa maravilhosa para o lançamento do podcast. Tem muita mulher maravilhosa aqui, tá? A gente aproveitou esse momento do lançamento para convidar, para honrar as nossas associadas do Manas, para estiverem aqui com a gente, fazer um coquetel de lançamento muito legal. Vamos ter um brinde aí, ó, de lançamento por mais essa conquista aqui do Grupo Manas. E estou aqui na mesa com mais duas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo. Gente, a gente estava falando antes de começar o nosso podcast que a gente estava tão nervosa que parecem borboletas na barriga, né, meninas? É isso mesmo. Pensei que eu fosse surtar, gente. Olha, todo mundo sabe que eu sou durona, né, amiga? Muito. Eu sou durona, mas hoje eu vou falar pra vocês que eu tô muito emocionada, porque é um sonho sonhado há muito tempo. É muito desafiador, mas o desafio do Manas é ser esse lugar, esse movimento para mulheres empreendedoras, e o objetivo do Pod Manas, o seu podcast para mulheres empreendedoras, é ecoar a voz de mulheres como você, lideranças femininas, mulheres que empreendem como você, mulheres que estão equilibrando neste momento vários pratos para conseguir fazer a empresa girar, a casa girar, tudo, né, meninas? Tudo girar. Estou aqui com Carla Diniz, Claudinha Werneck. Sejam muito bem-vindas, meninas. É uma honra estar com você aqui hoje. Thay, muito obrigada por fazer parte desse momento. É um marco, né? É um marco estar aqui nessa mesa e vendo esse sonho ser realizado ao vivo. É um marco. A gente está aqui ao vivo no Instagram também, né, Carla? Isso aí, estamos no Instagram do Manas. E Thay, eu queria agradecer muito você, porque sem você esse podcast não ia acontecer, né? E eu gostaria muito de realizar esse sonho. E a gente fez esse convite, você aceitou, então muita gratidão. Jornalismo é a minha grande paixão. Para você que ainda não conhece, jornalismo é a minha grande paixão. Eu tenho o programa Reunião de Negócios, que acontece na rádio PL-FM em Pedro Leopoldo, toda segunda-feira às 3 da tarde. A minha formação é em jornalismo e sempre estive junto aí do Manas, honrando as meninas. Já tive a oportunidade de palestrar aqui também, e vocês tendo me convidado para estar à mesa, para ouvir a história de outras mulheres, é enriquecedor, meninas. Muito obrigada, de verdade. E o nosso objetivo aqui é ampliar vozes femininas, dar espaço para quem faz acontecer todos os dias, mesmo com medo, mesmo cansada, mas nunca sozinha. Eu sou a Thay Marinho, a boladona do marketing, e vou estar com você em cada episódio dessa jornada do Pod Manas. Boas-vindas para você. Nós temos aí pessoas, empresas, negócios que fizeram este episódio acontecer, né, meninas? Esse episódio não, o podcast como um todo acontecer. Quais são essas empresas que estão aí com a gente? E NetVip, internet dedicada, a gente aprendeu isso há pouco tempo, né? Porque para um podcast sair perfeito, sem nenhum bug, sem nenhum problema, precisa de uma internet de qualidade. E a NetVip, com a internet dedicada, o link dedicado, está com a gente como parceira, Léo da NetVip, Léo Novaes, parceiro nosso há mais de 10 anos. Muito obrigada por estar com a gente nesse lançamento do podcast. Agradecemos também a Padaria Madre Pães, da nossa querida mana Tamires, que ofereceu o coquetel com muito carinho, tudo com muito capricho, tudo feito com tanta delicadeza, tanto capricho, e eu agradeço muito a Madre Pães pelo patrocínio desse episódio. Só quitutes gostosos, né, meninas? Isso Só aí. coisa deliciosa. E claro, né? Como que a gente vai fazer um podcast sem um vídeo? Como? Davi tá com a gente desde o início. Eu falo que ele é nosso chaveirinho, nosso mano. Ele tá no cantinho ali escondido. Tá no cantinho escondido ali. Claro que ele tem que estar aqui com a gente. E Davi, muito obrigada por essa parceria. Desde o início, desde o primeiro lançamento nosso. O Mano já tem 1 ano na associação agora, e ele segue junto com a gente, e com certeza o nosso sucesso é por causa do Davi também. Agradecer também
a Aicos, identidade visual da nossa parceira Nicole, que está aqui com a gente também. É uma pessoa super dedicada ao trabalho. E tudo isso aí que vocês estão vendo é a arte da Aicos pela nossa parceira Nicole. Muito obrigada. E claro, olha, presta atenção nessa garrafa, gente. Isso aqui é uma obra de arte. Luciana está com a gente. A Luciana é uma sommelier de primeira qualidade e ela está aqui oferecendo pra gente esse espumante, um brinde que a gente vai ter no final para comemorar esse lançamento do Manas. E tá faltando alguma coisa, né? Claro que tá. Essa casa. Com certeza. Pode falar. E a gente tem que agradecer essa casa, que é uma casa de beleza, é uma casa feminina que traz para cá muitas empreendedoras, muitas mulheres, onde nós cuidamos umas das outras. E a Visu patrocina o podcast com a sala. Nos cedeu gentilmente a sala, o espaço que é maravilhoso para que nós pudéssemos realizar esse sonho. Muito obrigada, Visu, não só a Claudinha, mas a Cris Werneck também. E toda a casa, todo mundo que está com a gente. Uau. Recheado de mulheres empreendedoras aqui, de empresas parceiras para fazer o nosso podcast acontecer. E para esse primeiro episódio, a gente conversou muito, né, meninas? Qual vai ser o primeiro tema de lançamento deste novo universo em que a gente vai ampliar a voz de mulheres empreendedoras que muitas vezes se sentem sozinhas, se sentem solitárias no empreender, se sentem até caladas pelos familiares, caladas por não ter uma rede de apoio que ajudam aí no empreendedorismo. E o Manas, ele é esse lugar de força para mulheres empreendedoras, e o Pod Manas, ele veio para dar voz a você que é uma mulher que empreende, que acha que passa por desafios sozinhas e que só você que passa, não é só você não. Tem muita mulher empreendedora que também passa pelos mesmos desafios que você. Neste momento agora aqui na Visu, enquanto nós estamos aqui gravando o nosso primeiro episódio, tem várias mulheres que estão aqui honrando a gente presencialmente hoje nessa casa maravilhosa da beleza, como as meninas dizem, e passa por desafios como você. E não poderia ser outro assunto para o nosso primeiro episódio do podcast, para esse lançamento. Por que a gente precisa falar de empreendedorismo feminino, né? Depois da pandemia, parece que a gente evoluiu tanto quanto mulher, quanto empresa, quanto empoderamento. Essa palavra virou moda com a pandemia, né? Exato. E por que a gente ainda precisa falar de empreendedorismo feminino? Porque, segundo a Rede Mulher Empreendedora, o Brasil tem mais ou menos 10 milhões de mulheres empreendedoras. E mais da metade começou por necessidade. Começou porque precisava se virar. Eu gosto de falar que mulher é desdobrável, e é mesmo, né, meninas? Com certeza. A maioria que empreende é desdobrável. E uma das coisas que esses dados não revelam, meninas, é o quanto esse caminho pode ser solitário, o quanto esse caminho pode ser desafiador, né? Conciliar casa, filho, autocuidado, vida pessoal e o negócio. Não é uma tarefa simples, ainda mais sozinha. E é por isso que nós criamos o Pod Manas, esse lugar para mostrar para você que ter rede de apoio no empreendedorismo faz toda a diferença. Então, seja muito bem-vinda a esse nosso primeiro episódio de lançamento, aí, manifesto do podcast do Manas. E uma coisa que eu costumo falar muito é que não existe transformação sem mudança de ambiente, né, meninas? Não existe. É Não, por isso que a gente está aqui. Correndo na loucura, porque não existe transformação sem mudança de ambiente. E por falar em mudança de ambiente, por falar em transformação, Claudinha, conta pra gente, gata, quem é você na fila do pão? Quem é Claudinha nesse mundo do empreendedorismo? E o que é o Manas? Explica para essas meninas quem é você e o que é o Manas, o que é esse universo que a gente está produzindo aqui hoje. Então, Claudinha Werneck vem do subúrbio carioca. Olha, uma carioca entre nós. Carioca, eu digo que hoje eu sou mineiroca, né? Porque eu já estou em Minas já tem 24 anos. E eu vim de uma comunidade carente do Rio de Janeiro. Eu morava numa favela, atrás de um cemitério. Não tinha nenhum sonho, assim, que eu achava que eu pudesse alcançar por estar naquela condição. Mas um dia, assistindo a TV, pequenininha, em preto e branco, um chamado.
Estamos selecionando meninas para o programa da Angélica. Venha fazer parte. Eu não sabia nem como chegar, não sabia de nada, vi aquilo e falei assim, eu vou lá. Eu tinha 13 anos. Eu falei, eu vou lá. Eu não sabia como chegar, eu fui do jeito que deu. Né? Eu coloquei a minha melhor roupa, que não era a melhor roupa, na visão deles. Quando eu cheguei lá, fui de ônibus, fui de trem, fui a pé, mas cheguei. Cheguei lá, as meninas num brilho, não tinha uma casca de ferida no corpo, linda, e eu lá, menina da favela. Mas sabe quando você não tem noção se você é pequeno, se você é grande, porque você não conhece o grande? Então você conhece aquele seu universo ali, e pra você tá tudo bem. Assim, eu vou, o que eu tenho a perder? Eu não sabia que meu universo era tão diferente das meninas ricas, que tinham feito balé, que foram maquiadas, fizeram cabelo, e eu nem sabia que eu precisava fazer aquilo. E eu fui a primeira selecionada. Por que foi a primeira selecionada? Eu não sei, mas eu acho que foi pela assim, a cara de pau, o sorriso, e eu entrei naquilo e conheci um universo totalmente diferente do meu, onde eu descobri que eu podia mais. Pô, eu aprendi a dançar, eu aprendi a me comunicar, gente, eu conheci Menudo naquela época. Todo mundo toda menina queria conhecer todo mundo queria conhecer Menudo, gente, eu abracei Robin. Gente, então assim, aí abriu um universo pra mim, onde eu montei um grupo com as minhas amiguinhas para ensinar dança. Eu nem sabia dança, mas eu sabia uma professora de dança. E ali eu comecei, montei o grupo Xerox. Na época a gente imitava outras músicas, o grupo Xerox, e a gente começou a conhecer o mundo, e ali eu fiz minha faculdade, né, e descobri que você pode tudo se você pegar e falar assim, eu não posso ficar nesse meio, eu tenho que sair daqui. Quem tem vontade já tem metade, né? Já tem metade. Basta querer. Basta querer, né? Então, assim, depois eu me casei, eu me formei, minha primeira formação é de TI, eu me formei, né? E depois eu migrei para o mundo da beleza por causa da minha irmã Cris, né? Que hoje é minha irmã, minha sócia, meu braço direito aqui na Visu. E a gente veio para mim, eu vim para Minas primeiro, depois trouxe a Cris, onde nós montamos a Visu. A Visu já tem 19 anos de mercado, né? Pioneiras no micropigmentação, consolidada. E nesse universo de ser empresária dentro do Vetor Norte de Lagoa Santa, eu conheci o grupo BNI, no qual já faço parte há 10 anos, que é o grupo mundial de network, onde eu conheci Carlinha, minha melhor amiga. Eu não sei se eu sou a melhor amiga, não, mas minha melhor amiga. Ela é minha amiga demais, assim, com Claudinha menos. E assim eu conheci Carlinha. Quando tivemos a ideia de montar o Grupo Manas, porque a gente sabe tudo que nós passamos, e nós queremos passar isso para outras mulheres, para elas entenderem como sair daquela condição e se tornar maior, pegar novos aprendizados. Quando teve a ideia do Manas, junto com o Fran e Babi, e a gente se juntou para isso, a primeira ideia falou assim, não temos panelinha, né? Exatamente. Não tem panelinha, não. Nós não queremos palco. Nós queremos dar mão para aquela pessoa aprender a precificar, ela aprender a se vender e ela se tornar aquilo que ela sonha. É o sonho. Acho que o primeiro passo de tudo nessa vida é o sonhar. A menina da favela sonhou ser uma dançarina, uma empresária. Hoje ela é uma empresária que ajuda outras mulheres também. Referência. Que história maravilhosa. Muito obrigada por você ter compartilhado aqui com a gente. O Manas, então, nasceu dessa sua vontade de encurtar o sucesso para essas outras mulheres. O Grupo Manas nasceu dentro do salão da Fran. É uma dor que ela teve, né? E a gente batendo um papo, a gente teve a ideia de ter o Manas para não ter panelinha, porque o Manas nasceu de uma exclusão da Fran. Então, essa ideia, junto com Marcinha Drummond, que ela que deu o nome Manas, ela que criou esse nome. Exatamente. Né? Marcinha Drummond, nossa amiga. Então, nós três tivemos a ideia de montar esse grupo, que já começou grande,
Trouxemos Carlinha, né? Porque é ela que segura nosso pé no chão. Um ano de caminhada, né? Um ano de caminhada e agora associação. Olha isso. E cresceu muito rápido, né, meninas? Não, nasceu rápido. Porque a gente começou assim, quando surgiu a ideia, né? A gente juntou a Fran, eu, Claudinha, chamamos a Babi. Aí vamos fazer o lançamento, vamos. Aí a Fran falou assim, vamos fazer para umas 40 pessoas, você tá louca, Fran? Como é que a gente reúne 40 mulheres? Fica doida não, Fran? Aí a Fran disse, não, eu acho que tá bom, 40. Simplesmente tivemos que mudar de lugar. Atingimos mais de 200 mulheres. Uau! Então, assim, isso a gente não conta aqui, querendo contar vantagem, não é isso. É como o nosso desejo alcançou outras mulheres. E a gente quer que chegue mais a tantas outras, né? Que possa se sentir abraçada. Como a Claudinha falou, a gente falou assim, por a Fran ter sido excluída, a gente não queria que ninguém se sentisse assim. Não sei, vou ser sincera para você, não sei se as tribulações do dia a dia, porque nós temos nosso trabalho, nossa empresa, né? Mas o desejo de fazer certo, às vezes a gente dedica no planejamento para um evento do Humanas muito tempo, a gente vai errar, né? A gente às vezes não vai alcançar naquele momento, né, uma pessoa, mas que ela possa estar sempre aberta, ela pode saber que ela pode sempre chegar até nós para dar uma sugestão, para pedir alguma coisa, para falar, olha, isso não está bom, isso está... O Grupo Humanas está aberto. O grupo não é o dono da verdade. Nós não estamos aqui para ser donos da verdade. Nós estamos aqui para aprender junto com todas. E uma dá a mão à outra. Isso é o mais importante. É o que a gente entende como comunidade, né? Como esse movimento com outras mulheres. E se fosse para uma só crescer, o nome seria Mana, né? Exatamente. Manas, é para todo mundo crescer. E eu falo assim que no topo está todo mundo se ajudando. Então, por que não é interessante a gente, nesse momento, pegar a mão uma da outra? E, gente, não tem uma coisa mais poderosa do que uma mulher decidida. Imagine 200 e poucas mulheres decididas no mesmo local. Isso é muito poderoso. Foi maravilhoso. As pessoas, eu queria tanto que todo mundo pudesse enxergar e entender o poder de ir junto. Vocês não têm noção do poder de ir junto. Você não faz nada sozinho. Mas você ir junto, além de ser gostoso, você vai com muito mais força. Não vai, não? Vai. E aproveitando, Carla maravilhosa, que aproveitou para falar aqui com a gente. Carla, conta para as meninas também, para as manas que estão nos acompanhando aí ao vivo, quem é a senhorita na Feira do Pão? Quem é a Carlinha, essa mulher maravilhosa? Então, muita gente não sabe, mas a minha formação é professora. Olha! Eu trabalhei muitos anos, 21 anos dando aula. E é um aprendizado sem tamanho. Não tem como eu descrever o que é você dar aula. E você dava aula de quê? Aula de matemática. E é muito mais, quando você é uma professora, é muito mais do que apenas transmitir conteúdo, né? Você vivencia ali todos os dias a história de um aluno. No caso, né, que eu trabalhava com ensino fundamental e médio, eu não convivia com todos os dias, porque eu tinha que trocar de sala, né? Eram 5 oitavas séries, naquela época era oitava série, hoje é 9º ano, né? Mas as semanas iam se passando e você conhecendo aquele aluno, você descobrindo a história de vida, né? E eu acho que isso dá uma bagagem muito grande para quando você... Aí, eu já vou pular que o meu marido tem a madeireira Vila Maria há muitos anos, desde 1989. E ele lá e eu dando aula. Mas chegou um momento que ele precisou de mim. Então, em 2015, eu fui trabalhar com ele, parei de dar aula. Mas tudo aquilo que eu aprendi dando aula é porque é fundamental para que a gente possa ter esse sentimento em relação às outras pessoas, né?
você vê a história de outra mulher, de outra pessoa, né? E aquilo te comover, aquilo te fazer querer ser melhor para o outro, né? Não ter aquele egoísmo. Você precisa dividir o que você tem de melhor com as outras pessoas. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você descobriu. Ninguém precisa guardar tudo para si. As coisas boas têm que ser compartilhadas. Totalmente. Concordo com você. E Humanas, ele nasceu desse propósito, né, meninas? Da gente encurtar o processo, a jornada do empreendedorismo para mulheres. E uma coisa importante também, ninguém ensina você a empreender. Não? Agora que existem as escolas de empreendedorismo, mas eu tenho certeza que quando vocês começaram a empreender, por exemplo, foi na cara e na coragem, aprendendo com os próprios erros, né? Não tinha nem essa palavra, a gente não sabia nem o que a gente estava fazendo. Não tinha uma palavra do que a gente queria, era só sonho, vontade. O empreendedorismo, a palavra veio com o tempo. E a gente já nasceu assim, né? Quantas mulheres passaram por isso? E quantas tiveram que descobrir ali, ó, na carne? Né? Quantos tropeços, quantas quedas tiveram até chegar a um negócio de sucesso. E dentro da consultoria de marketing, né, eu tenho uma agência de marketing aí há 7 anos no mercado e a gente conseguiu consolidar muito bem o público feminino, o público de mulheres empreendedoras. E uma das coisas que eu ouço muito, que eu vejo muito quando a gente está em consultoria, em processo de implementação de marketing do negócio dessas mulheres, é essa dificuldade em enxergar que elas são uma empresa, sabe? Às vezes você não tem na sua casa alguém que te apoia no empreender, que acha que blogueirinha é uma ofensa e chama de blogueirinha como se fosse uma ofensa. E não é. Você tá se achando, você tá querendo aparecer. Não, eu sou sim, eu sou a blogueira do meu negócio. Isso. Afinal, se eu não vender, quem vai vender? Quem vai vender por mim? Eu sou a mesma blogueira do meu negócio, mas você precisa estar em ambientes como Humanas para você ter esse repertório e quando alguém chamar você de blogueirinha, você fala, sou sim, a blogueirinha do meu negócio. Quando alguém falar pra você, você ainda tá fazendo aquele negócio lá? Eu vou te mandar uma vaga aqui de um concurso, uma vaga aqui de um emprego. Você ter esse repertório, essa coragem para falar, a minha empresa está funcionando muito bem, eu conheço a fulana de tal que vai me ajudar com as finanças, eu conheço a fulana de tal que vai me ajudar com o marketing, eu conheço a outra mana que vai me ajudar com essa outra área do meu negócio. Pra gente ter esse tipo de apoio, a gente tem que estar nesse tipo de lugar. Com certeza. Tem que estar junto de outras mulheres empreendedoras, porque, gente, é muito difícil empreender no Brasil, sendo mulher ainda mais. Você tem que fazer parte, você tem que estar inserida, porque ali você vai ter muitos contatos, você vai aprender muita coisa. Você não pode estar escondido dentro da sua casa e querer empreender. Sozinha você não vai. Você vai vender sempre para as mesmas pessoas. Aí você vai sentir que o seu negócio não cresce, que você está sempre estagnada naquele lugar. E eu falo muito que se você não tem ao lado pessoas que te apoiam, você está sentada na mesa errada. Está sentada. Exato. Está sentada na mesa errada. Estar com mulheres empreendedoras como você faz você ter outras perspectivas. Às vezes é uma conversa que você tem com uma outra mana que resolve um problema que você está tendo há 2 meses no seu negócio. É só de estar em ambientes como esse. E por falar nisso, meninas, como é que eu faço se eu quiser me associar no Humanas, se eu quiser fazer parte do Humanas, estar presente junto do Humanas, conhecer essas mulheres? Como é que eu faço para estar junto de vocês? Olha o nosso financeiro falando, pode falar. Então, Thay, Humanas está passando por uma transformação, que é a passagem de um grupo para uma associação, né? E isso é um fato muito importante, porque Humanas, sendo uma associação, terá muito mais oportunidades de conseguir projetos do governo, né, para cursos, atividades de empreendedorismo. Então teremos muito mais oportunidades de conseguirmos as coisas sendo uma associação, do que sendo apenas um grupo. Então a gente está nesse processo aí. No Instagram do Humanas tem um link que a pessoa preenche um cadastro, né, falando do negócio dela, coisa muito simples, nada difícil não. Falando do seu nome, seu negócio, né, o nome da sua empresa, o que faz. E a partir desse cadastro ela pode se associar numa anualidade, que essa anualidade é um valor assim, bem pequeno.
pode ser pago à vista no Pix com desconto ou dividido de 12 vezes. E ela fica associada tendo direito a participar das postagens do Instagram, a participar do grupo de negócios que a gente tem, das atividades como o Podcast Manas, como o Mana Mana, o Divulga Mana. São várias atividades que ocorrem, né? Além de participar do encontro mensal, onde elas têm oportunidade de divulgar seus negócios através de pequenas palestras. E também aquelas que têm produtos podem expor através de estandes, são 10 estandes, né? Onde elas podem vender, comercializar, fazer seu marketing, seu negócio, sua divulgação. Então é um grupo que está aí para ajudar as mulheres. Além de se conectar com outras mulheres, você tem a possibilidade de vender também, né? Eu não me esqueço quando a Carla falou pra gente assim, em um dos encontros do Manas, ela falou assim, gente, pra pessoa me referenciar, pra ela tá numa roda de amigos e alguém falar assim, eu preciso de madeira. Pra pessoa saber referenciar a minha madeireira, ela precisa me conhecer. Ela precisa conhecer o meu negócio. Estar em locais como Manas faz que as pessoas indiquem o seu negócio. Olha a quantidade de mulheres que já me procuraram aqui de Lagoa Santa, justamente porque eu estou presente no Manas, porque eu estou presente nesse lugar. Então, você estando presente, além de você ter um grande ganho pessoal, né? Porque a sua autoestima muda, você está junto de outras mulheres empreendedoras, tudo muda. As pessoas ao seu redor começam a perceber, inclusive familiares, pessoas ao seu redor que não empreendem, começam a se inspirar em você. Ah, é verdade, ela é blogueira do negócio dela, agora eu também quero ser. Sim. Olha isso, é você trazendo e inspira não só na área do empreendedorismo, como em outras áreas. Teve uma menina, nossa mana, que chegou para mim e falou assim, eu tenho vontade de me arrumar, de ficar bonita. Olha isso. Antes eu não tinha. Passou a comprar roupa bonita, cabelo, fazer as unhas. Então assim, isso não é o importante, mas a autoestima dela foi para um outro nível. E vende. Se ela não estiver bem com ela mesma, ela não vai vender o negócio dela, ela não vai conseguir prosperar. Então, realmente, estar cercada de mulheres, ter uma rede de apoio é muito importante. Meninas. E olha, o importante também, né? A gente fala de Mana Mana, as pessoas não sabem o que é. Sim. O Mana Mana ele é muito, muito importante, porque o Mana Mana o que é? Eu vou no seu espaço, no seu negócio, vou bater um papo com você, entender o que você faz, o que você vende, para eu poder te referenciar. Como que eu vou vender a madeira da Carlinha se eu não sei qual tipo de madeira que ela vende? Se alguém perguntar pra mim assim, olha, a Carlinha ela vende madeira para pergolado, para deck? Como é que eu vou saber? Eu preciso ir lá no negócio dela para entender o que ela tem, o que ela vende, para quando alguém me perguntar, eu falo com propriedade do negócio dela, assim como eu vou falar com o seu. Nossa, a Thay era perfeita para marketing. Como é que eu vou saber sem bater um papo com você, sem conhecer o local? Então, o Mana Mana é muito importante. Vá no negócio da outra para você conhecer. Assim, você vai criar uma rede maior ainda, porque você está interagindo e entendendo todo o seu grupo. Às vezes, as manas não têm um local fixo, né? Então, marquem em algum lugar, levem o computador, mostrem o que faz. Por exemplo, tem a menina do turismo, ela atende lá no computador dela, um home office na casa dela, mas ela te mostra com propriedade quais são os produtos que ela vende, se ela tem aluguel de carro, se ela tem só viagem, ou é só hotel, ou é só... Tudo isso a gente precisa saber para poder indicar, né? Então, alguém vai na minha madeireira vai saber que eu não vendo madeira para móvel, eu vendo madeira para telhado, para deck, para pergolado, e a pessoa precisa conhecer isso. Então, eu não espero que uma pessoa que vá na madeireira fazer um Mana Mana comigo, ela me compre alguma coisa. Eu espero que ela conheça o meu negócio, para a hora que surgir uma oportunidade, eu preciso de fazer o telhado. Opa, conheço a madeireira Vila Maria. Né? É isso que eu espero de um Mana Mana. Não é vender meu produto imediatamente. Mas que as pessoas conheçam. A gente acha que o empreender é muito difícil porque a gente só quer vender. A gente não tem essa conexão, como vocês disseram, que é genuína do Mana Mana, né? Eu conhecer o negócio da pessoa, em troca ela vai conhecer o meu, e caso ela não queira comprar comigo naquele momento, na oportunidade que ela puder comprar, ela vai lembrar de mim, ou caso ela esteja numa roda de amigos e estiverem falando sobre isso, ela vai me referenciar. Mas às vezes a gente imagina que a venda é
toma o produto e me dá dinheiro. Não. Então a gente não quer se conectar. E, gente, a venda é relacionamento. Exato. Ainda mais com mulheres. O relacionamento vem A no gente lugar. tem que saber disso. Não, você não quero que você venha aqui fazer um mano a mano comigo e depois você, poxa, a Thay foi embora, ela não marcou um sim, ela não fez um design de sobrancelha. Gente, não é sobre isso. Ela veio só para conhecer, ela não tem a obrigação de comprar o seu negócio. Ela só precisa entender o que você faz para ela poder te vender. E uma coisa muito importante, que muitas vezes algumas pessoas pecam, você está dentro de um grupo que tem todas essas vantagens, uma plataforma para você usar e você não faz nada. Você fica parada, você não vai conhecer, você não participa de uma reunião, você não vai num evento e quer vender e ser visto como? Quem não é visto, não é E não é comprado também. E não é comprado. Olha só, a gente precisa falar sobre os momentos de desafio do empreendedorismo. E eu quero perguntar para vocês se existe algum momento que foi muito desafiador na carreira de vocês, na jornada empreendedora de vocês, e que você só conseguiu superar por conta dessa rede de apoio, por conta do apoio que você teve aí ao longo dessa jornada. Eu vou falar. Na pandemia, quando ninguém esperava o que viria, no que ia acontecer, o que eu vou fazer, o que é isso, ninguém sabia. São 40 dias, a gente vai ficar sem trabalho de escola, ficamos 2 anos. 2 anos da pandemia. Então, o que eu pensei? Primeira coisa que a pessoa vai cortar é beleza. A pessoa não vai deixar de comer, a pessoa não vai deixar de vestir, a pessoa não vai deixar de morar. Então, ela vai cortar beleza. Eu falei assim, acabou meu negócio. Sumiu. Tudo fechado, não posso abrir. Né? O que eu vou fazer? Mas eu estava inserida no BNI. É um grupo que veio daí 40 anos, né? Esse grupo de apoio não me deixou parar. Foi fundamental. E foi fundamental, porque eles continuavam vendendo, eles continuavam vindo. E a mulherada, por estar dentro de casa com o seu marido, seu namorado, quem é que vai ficar feio, gente? Não, agora eu tenho que ficar linda e maravilhosa, porque agora ele só tem isso. Vamos namorar. Então, a mulherada não deixou de se cuidar. Foi a época que eu mais fiz serviço. Mas foi a época que a Visu mudou para uma casa. Nós saímos de uma loja para ir para uma casa maior em plena pandemia. Todo mundo falou, você tá maluca? Todo mundo fechando e Todo mundo fechando e você expandindo, você tá maluco? Você vai mudar agora? Eu falei, vou mudar agora. E nós mudamos, porque a gente precisava crescer. E o crescer dói, né? Dói. Porque você vai com medo, mas você vai. E o crescer dói. Então, assim, foi ali que eu entendi que realmente o grupo de apoio, um grupo de pessoas ali junto com você é fundamental. Não fica sozinho, gente. Sozinho você não vai. E assim foi a minha pandemia. A pandemia, pra mim, foi o crescimento da Visu. Era para ser uma coisa, virou outra, Virou justamente outra. porque você teve essa rede de A apoio. rede de apoio. E você, Carlinha, existe alguma situação nesse sentido? Então, também na pandemia, junto com a Claudinha, né, e demais membros do grupo BNI, que foi um grupo de muito apoio. Então, olha, você vê a força de um grupo, né, que sustenta, pelo menos em apoio, né? Nós nos ajudamos, né? Também não fechei nenhum dia, acho que o povo ficou todo em casa e quis fazer reforma, quis comprar 10, quis comprar Precisaram de você. E foi uma fase que todo mundo teve medo, né? Todos nós tivemos muito medo, mas que eu vi tantos restaurantes fecharem, né? Tantas empresas fecharem, e o BNI foi fundamental. Acho que todos aqueles membros que estavam ali, ou seja, essa rede de apoio, foi fundamental. Agora, no meu caso, quando eu estava ali em 2022, 21 na verdade, né? E a minha empresa ainda não era do tamanho que eu gostaria. Eu senti que estava faltando alguma coisa, sabe? Eu ainda não morava em Vespasiano, eu morava em outro lugar. E foi na época que eu estava com 98 quilos. Eu adoeci, de verdade, adoeci. Foi na pandemia também, adoeci.
eu comecei a comer as minhas emoções, porque eu saí do CLT para empreender, eu formei em jornalismo, trabalhando com jornalismo, e você sai, é tão difícil sair da faculdade já formada, já em um emprego, e você sai desse emprego. Então aquilo ali para mim foi de grande coragem, mas chegou no momento que sozinha eu não estava conseguindo mais. Sozinha eu não estava conseguindo atrair clientes, eu não tinha grana para investir, para estar em outros lugares, então eu me paralisei. E aí foi a comida. Eu comecei a comer as minhas emoções e eu pensei, gente, eu preciso fazer alguma coisa quanto a isso, eu preciso fazer. Foi aí que eu encontrei os grupos de empreendedorismo. Foi ali que eu entendi que existia um lugar com outras mulheres que estavam passando por situações muitas vezes piores do que a situação em que eu estava passando naquele momento. E elas foi que me deram essa força. Elas que falaram, Thay, você já pensou em ir por esse caminho? Você já pensou em conversar com essa pessoa? E, gente, depois disso eu nunca mais parei de ir a grupo de network. Nunca mais. E você vai a muitos, que eu vejo muito. E vai mesmo, ela o tempo todo. Não paro, porque eu defendo muito quanto uma rede de apoio para quem empreende é importante. Para a gente encerrar esse nosso episódio de lançamento do Pod Manas, o seu podcast feito por e para mulheres empreendedoras, que tem como objetivo dar voz a mulheres reais como você, que querem empreender, querem impulsionar seus negócios. Eu quero perguntar para vocês, meninas, o que é que o Manas representa na vida de vocês hoje? Porque não é fácil. Não é fácil. É para quem tem coragem. O Manas para nós é um desafio. Ainda é um desafio, porque o Manas está em plena construção. Nós não somos as donas da verdade, não sabemos nada, estamos aprendendo também com elas, né? E com a gente, né? Nós somos mulheres diferentes umas das outras, né? Completamente diferentes, mas que juntas a gente forma uma corrente, né? Um elo muito importante, cada um é um elo. Então, assim, o Manas, ele veio para me ensinar a aprender a me doar e ter muita paciência. Porque a pessoa colérica, eu sou muito, né, assim, vamos, já fiz e tudo. Isso eu vou meio que atropelando as coisas no processo. E eu estou aprendendo com ela principalmente, que elas puxam a minha orelha demais. Muito. E eu espero muito me doar com todo o meu coração tudo que eu aprendi nessa vida para trazer para esse grupo, para a gente seguir junto. Gente, é muita vontade de construir junto. Que coisa boa, eu fico feliz. E eu pude ver aqui, meninas, antes da gente começar o nosso podcast, o quanto essas duas mulheres estão empenhadas e nervosas para entregar para você o melhor, né, gata? É isso mesmo. Falando um pouquinho do que é o Manas realmente é um desafio. É um desafio porque temos que enfrentar para que os eventos aconteçam, para que o Divulga Manas aconteça. A gente sai um pouquinho da nossa vida particular, né? Deixa marido, filha, casa, tudo, para dedicar a isso. Porque não é só o evento, existe um planejamento, né? E isso tudo demanda nosso tempo. E aí vem as dificuldades, porque tudo demanda dinheiro. O que você vai fazer precisa de dinheiro, né? Apesar de que temos os nossos parceiros, como o nosso amigo Davi, que faz tudo por nós, mesmo assim, outras coisas a gente depende disso. Então, a gente não ganha dinheiro com Manas. É propósito mesmo. É propósito, né? Então, o dinheiro se arrecada para quê? Esse material todo aqui foi com o trabalho das reuniões dos grupos, das adesões, né? O dinheiro é voltado para o grupo. E isso é desafiador, porque eu me preocupo muito em prestar essas contas para que as mulheres possam entender e saber que esse dinheiro está sendo usado em prol de um bem coletivo. E que precisa, né, meninas? Assim como a nossa casa precisa da manutenção, um grupo como esse precisa, e a gente tem que investir para crescer. Esse é só o começo. O nosso primeiro episódio piloto do podcast Pod Manas, o podcast para mulheres empreendedoras como você,
mulheres reais que querem impulsionar os seus negócios, buscam capacitação e às vezes não tem nem grana para isso. Então, da sua casa, você pode ouvir histórias inspiradoras aqui, impulsionar o seu negócio e te encorajar. Porque eu ouço muito aquela frase, né, meninas? Seja forte e corajosa. Forte você já é. Agora tá na hora da coragem. E aqui no Manas, você consegue essa coragem, que sozinha, às vezes a gente não consegue, né? O mundo já tentou tanto calar nós mulheres empreendedoras, mulheres de modo geral, né? Que agora é a hora de ser corajosa. E se você quer estar aqui com a gente, sendo ouvida ou apoiando esse movimento, patrocinando nos nossos episódios, sentada aqui para a gente ouvir a sua história também. A gente tem um formulário para você garantir aí a oportunidade de estar aqui, um formulário de aplicação. Você responde esse formulário e a gente entra em contato para ter você aqui com a gente. E eu quero muito que você siga o Manas, siga o nosso Instagram, oficial Grupo Manas, porque é através dele que você consegue ter acesso a todos os eventos que a gente faz, todos os encontros e a esse formulário que eu disse para você do podcast, tá bom? Meninas, recados finais pra gente encerrar? Seja mana, vem com a gente. Você terá sua voz, você será acolhida. Essa conexão, essa irmandade é para todas as mulheres. Todas as mulheres são muito bem-vindas. Não importa de onde você veio, não importa o que você pensa, o que você sonha, mas venha sonhar junto com a gente. É isso aí. Venha agregar ao Manas, venha somar conosco. A gente te espera de coração aberto. Amém. A nossa frase para encerramento é: seja forte, seja corajosa, na verdade, porque forte eu tenho certeza que você, mulher empreendedora, é, porque empreender é difícil, sendo mulher ainda mais. Então, se você está precisando dessa coragem, seja bem-vinda ao Manas, que esse é o lugar para você. Tchau, tchau. Obrigada, gente.